lambe o holocausto e vai embora, e os profetas vão se matar, não é? E aí eu fico pensando que se a gente ora em um momento e ressuscita um morto, pastor Sérgio, a gente vai viver com a fé lá em cima estourada por muito dia, não vai? O diabo, se ele aparecer no mercado dando um chifre, vai dar chute nele e falar: aqui não, porque eu ressuscitei morto no nome de Jesus, não é? Mas aí de repente Elias estava lá, trancou o céu, Elias está lá, orou e o fogo caiu, e agora ele ouviu dizer que vão matar ele por conta daquilo que ele fez, e ele vai ficar desanimado, ele vai ficar chateado. E eu digo: o problema não é ficar desanimado e chateado, o problema é deixar a chateação e o desânimo te levar para um lugar distante da onde Deus quer que você esteja, que é o caso de Elias. Ele vai fugir daquele lugar, ele vai se esconder numa caverna, e Deus não vai lá importuná-lo para dizer: está fazendo aquilo por quê? O que está acontecendo? Não. A Bíblia fala que o Senhor vai lá buscar Elias de volta, porque a missão ainda não havia terminado. Existiam projetos do céu para ser realizados na terra através da vida dele. Existia promessa para ser cumprida por conta de coisas que ele precisava fazer ainda. Então notem que Deus não é um Deus que vai abandonar você quando você se sente cansado e desanimado, assim como ele fez com Elias. Nós muitas vezes desistimos de nós mesmos. Deus não desiste. Sabe por que Deus não desiste? Porque Ele sabe quanto custou para ter você, Ele sabe o preço que foi pago na cruz para que a gente pudesse estar aqui sentado hoje. Nós não sabemos quanto custou, porque não pagamos o preço, mas Jesus pagou. Então às vezes nós não damos o devido valor por não saber quanto custou, mas porque Deus sabe que custou o sangue do seu Filho, então Ele prefere ir lá no nosso desânimo, Ele prefere ir lá na nossa tristeza e trabalhar nela para poder trazer a gente de volta para a batalha, para o jogo, porque ainda existem coisas para se cumprir, ainda existem promessas para ser realizado na sua casa, na sua família. O tempo muda, a circunstância muda, mas as promessas de Deus, ela continua ativa para a tua vida, ela continua ativa para a tua casa, ela continua ativa para o teu ministério. A promessa de Deus não muda por causa das circunstâncias, nós mudamos, porque olhamos para ela de outra forma, mas Deus continua com a promessa ativa e deseja cumprir em cada um de nós. Tem gente que não acredita mais na salvação da casa, mas Jesus diz, em Atos está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você pode não estar vendo o que Deus está fazendo, e isso não significa de que Deus não está trabalhando. Mas pastor, eu não vejo nada diferente acontecer, eu não sei como Deus vai fazer, porque, desculpa irmãos, nós não precisamos saber como, nós não precisamos saber quando, nós não precisamos saber a hora. Tudo que nós precisamos é ter a convicção de que aquele que fez a promessa é fiel, é justo para cumprir em nós aquilo que Ele prometeu. Ele zela pelo cumprimento da palavra, e se Ele disse que vai acontecer, no tempo oportuno vai acontecer. Mas para que isso aconteça, muitas vezes, talvez Deus precisa tirar a gente da zona de conforto que a gente vive, da zona do desânimo, da tristeza que se apodera de nós por causa de notícias ruins, por causa de situações difíceis que nós enfrentamos, por causa de circunstâncias diferentes que nós não nos preparamos para enfrentar, estamos enfrentando, e Deus não vai desamparar a gente. Assim como Deus fez com Elias, Deus faz comigo, Deus faz com você. Assim como Deus foi e alimentou Elias para que ele fosse fortalecido e voltasse para a missão, o Senhor está te fortalecendo nessa noite. Sabe por quê? Existe promessa para se cumprir na tua casa ainda, e Ele conta com você, Ele conta com você, Ele conta com você para fazer aquilo que Ele disse que faria. Glória a Deus. Se está triste, vai triste mesmo, porque no meio do caminho Jesus cura a tristeza. Nós não podemos deixar que as coisas nos paralisem, nós não podemos deixar que as circunstâncias roubem de nós
a força que vem de Deus. Perceba que Deus não oferece para Elias um alívio momentâneo, Ele concede uma força que vai completar o propósito na vida dele. Talvez você possa até estar pensando em desistir, mas você precisa saber que por conta de que ainda existe promessa, o deserto que talvez vocês estejam enfrentando não é o fim. Geralmente a gente vê o deserto como meio de prova, como meio de luta, como meio de dificuldade. Basta a gente passar um problema, a gente diz: estou no deserto. Então está no lugar certo, porque o lugar certo é lugar de recomeço. O deserto é lugar de recomeço. O deserto é lugar de transformação. O deserto é lugar onde Deus pode escrever um novo capítulo na história da sua vida. Mas eu preciso saber quem está passando comigo no deserto. Se eu estiver sozinho, eu sou derrotado. Mas se o Senhor estiver comigo, então eu sou mais do que vencedor. Porque aquele que prometeu é fiel. Entende isso? Não. O que a gente não pode deixar é que o deserto e as circunstâncias ditem se é o fim ou não, porque nós temos que ter a convicção de que a palavra final, ela não vem do homem, a palavra final não vem do médico, a palavra final não vem do patrão, a palavra final não vem desse, não vem daquele, a palavra final ela vem do céu, ela vem direto da boca de Deus. O homem pode dizer que não, mas se Deus disser que sim, é sim. E não há não humano que vai interferir no sim de Deus. Assim como não há não de Deus que o homem também consiga interferir, porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus precisa prevalecer sobre cada um de nós. Entende isso? Não. Então quando Elias entende que existe um recomeço, existe algo ainda para ser feito, ele vai se alimentar, ele vai ter que voltar, pegar o caminho de volta, e porque Deus falou: não mandei você ir, eu podia até te levar de volta, mas como tu foi sem permissão, vai voltar, mas não vou te dizer. Deus mandou ele para a caverna? Não, ele foi ficar com medo. E apesar de Deus não abandonar ele lá, Deus vai dizer: vou te alimentar, vou te sustentar, vou te fortalecer. Eu poderia até te transportar para lá, mas não vou, porque tu veio com teus pés e vai voltar com ele. Quando a gente decide andar por caminhos que Deus não preparou para nós, nós temos que entender que vamos ter que voltar. Entende isso? Vamos ter que voltar. Então é importante você saber, irmãos, que eu fico pensando que se Elias, um homem com todo esse gabarito de comunhão com Deus, que fazia, acontecia, enfrentou problemas, por que a gente acha que a gente não vai? Mas o que nós precisamos saber é que existe um Deus que fez promessas para nós. Em algum momento na Bíblia você viu um Jesus prometendo uma vida de facilidade para você? Qual é o livro, qual é o capítulo e qual é o versículo que você encontra na Bíblia Jesus dizendo, ou alguém escrevendo: a vida agora com Jesus é um mar de rosa, a vida agora com Jesus é sombra e água fresca, a vida agora com Jesus é só delícias, é só momento bom, é só coisa nova. Eita, eu tenho que ir embora já, é isso? É só, a Bíblia falou no pastor, é terrível, né? É só, se você já achou, você manda para mim. Fala para o pastor Zé mandar para mim a referência para me ler, porque até hoje eu não achei. Mas hoje eu achei. Jesus dizendo: o mundo vai ter aflição, o mundo vai ter dificuldade, no mundo vai enfrentar problema, no mundo vai enfrentar circunstâncias adversas do que você gostaria de viver. Mas sabe de uma coisa? Tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, e nem vocês também vão vencer todas as coisas. Nós não temos por promessa de Deus nos livrar do problema, mas temos por promessa deles nos livrar no problema. Sim ou não? Deus poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Poderia. Ele é Deus. E por que é que ele não o fez? Porque ele queria glorificar o Pai. Quando os três são lançados, é o que a Bíblia fala, que quando os três vão ser lançados dentro da fornalha, os homens que lançam morrem queimados. Tamanho era
Porque tem situações que Deus permite a gente passar para que o nome dele seja glorificado. E naquele dia o povo vai descobrir que existe um Deus que guarda, porque aqueles meninos vão dizer assim: ó rei, se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele o vai fazer, e se Ele não quiser, está tudo bem, mas se dobrar diante da circunstância eu não vou, se dobrar diante da imagem eu não vou, se render diante da dificuldade eu não vou, se prostrar diante do problema eu não vou, porque eu tenho um Deus que é maior do que isso, eu tenho um Deus que é maior do que o problema, eu tenho um Deus que é maior do que a dificuldade, eu tenho um Deus que é maior do que qualquer circunstância difícil que eu possa estar vivendo. E a tua luta de agora pode ser o propósito de glorificar Deus daqui a pouco, mas isso só vai acontecer se você entender que Deus não te abandonou, que você não está sozinho, e que existe um Deus que diz: eu estou contigo todos os dias para te livrar, para te guardar e para te mostrar que você não está sozinho. Amém? Não é tempo de parar, gente. Jesus está voltando. Não é tempo de esmorecer. A Bíblia fala que se eu retroceder, Deus não tem prazer na minha alma. É tempo de levantar a cabeça, é tempo de seguir em frente, é tempo de continuar caminhando. Se está sem força, vai sem força mesmo, porque no meio do caminho, o Deus que a gente serve te fortalece. Se está triste, vai com tristeza mesmo, porque no meio do caminho, o Deus que é a nossa alegria vai alegrar o nosso coração. Nós não podemos parar, nós temos que nos alimentar, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos levantar, porque aquele que nos chamou é fiel, Ele vai cumprir todas as coisas em nós, no tempo dEle. Amém? Quero orar para você, porque eu acho que eu já passei por orar. Já passei, né, pastor Miguel? Rapaz, eu saí de São Paulo para não ter um relógio sentado no primeiro banco, que é a minha esposa. E Deus levanta no último banco, que é o pastor Mivaldo, para ficar fazendo assim no relógio. E disse: sabe que pastor? Vamos orar, gente? Tem que ver, eu quero orar com você. Amém. Pastor Sérgio, pastor, eu queria orar com você.